Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele, somente para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória, todo graças a Deus, todo amém, toda majestade, somente a Jesus, o Rei da Glória. Louvado e agradecido seja Deus. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus. E que ele cresça, meu irmão. E que ele cresça, minha irmã. E que eu desapareça. Porque sem Jesus eu não sou nada. Eu não posso nada. Louvado e agradecido seja Deus. Não olhe para o vaso, mas olhe para a mensagem que o Espírito Santo de Deus botou no meu coração para você neste momento. Se não é inscrito no canal Josias Dias, se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário, porque quando você deixa o seu joinha, a plataforma divulga mais este vídeo. Você entendeu? E quero mandar um beijo para o coração de cada um de vocês inscritos no canal Josias Dias. Sinta-se abraçado por mim, em nome de Jesus, e receba a paz do Espírito Santo da sua vida. Meus amados, meus amigos, esta mensagem é para os pregadores do dízimo, para os senhores pregadores de 10% do ganho. Esta mensagem é direcionada aos senhores que em pleno século XXI continua pregando um evangelho que não foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Paulo não pregou este evangelho que os senhores pregadores de dízimo estão pregando nos púlpitos das igrejas. Não foi esse evangelho que o apóstolo Paulo pregou. O evangelho do terrorismo, do migrador, do cortador, do devorador, que se você não der o dízimo, não der 10% do seu ganho, os demônios, o devorador, o migrador, o cortador vão atingir a tua finança. Não é isso que os senhores ensinam às suas ovelhas? Mas os senhores acham que Deus vai deixar isso barato? É esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? O apóstolo Paulo pregou essas heresias? Louvado e agradecido seja Deus. E não precisa se aperrear. Não, porque Deus te ama tanto, pregador de dízimo, que está me usando este barro, pó e cinza para te despertar. Porque Jesus está voltando e os senhores usam Malaquias 3:8 e 10 para mentirem em nome de Deus. Onde a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Principalmente os senhores que usam a Bíblia, a palavra de Deus, para dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Não é isso que os senhores pregam nos púlpitos das igrejas? Que quem não dá o dízimo é ladrão? Se o seu irmão, a sua ovelha, não dá o dízimo, ela é ladrão, por que você não chama a polícia para prender ela? Como é que os senhores líderes religiosos chamam suas ovelhas de ladrão e vão cear com elas? Aliás, tem igreja aí que, se não for dizimista fiel, não pode tomar Santa Ceia, não pode ser consagrado, não pode nada, né? Louvado e agradecido seja Deus. Mas foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. As epístolas foram escritas para os novos convertidos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu as epístolas para os novos convertidos em Cristo Jesus. E o tema de Gálatas fala sobre a salvação pela graça mediante
a fé, ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras, não é dando dízimo que você vai para o céu. Não é dando dízimo que você vai ser arrebatado. Mentiram para você quando disseram que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Está roubando a Deus. Vai ser amaldiçoado. Os demônios, devorador, migrador, cortador vai atingir suas finanças. Aonde é na Bíblia que está dizendo que demônio, devorador, migrador, cortador é demônio? Qual é o capítulo, versículo da Bíblia que está dizendo que existe esses demônios aí, migrador, cortador, devorador? Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus amados, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 diz assim: escute bem, em nome de Jesus, amém? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim para mim e para você: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí eu pergunto a você: você está anunciando, pregando o conselho de Deus, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? O conselho de Deus que o apóstolo Paulo está falando em Atos 20, 27 é dar o dízimo. O apóstolo Paulo era dizimista ou pediu dízimo. O apóstolo Pedro era dizimista ou pediu dízimo. O apóstolo Lucas, doutor Lucas, era dizimista. João era dizimista, cobrou dízimo. Os apóstolos de Jesus cobraram dízimo. E por que os senhores estão cobrando dízimo se nem os apóstolos de Jesus cobraram dízimo? Se nem Jesus cobrou dízimo? Se nem Jesus era dizimista? Me mostra o capítulo, o versículo da Bíblia, botei no rodapé desse vídeo, onde um dos discípulos de Jesus dizimaram, eram dizimistas. Eles eram ofertantes e não dizimistas. Louvado e agradecido seja Deus. Amados queridos, a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita a um grupo de judeus cristãos que estava voltando a confiar nos rituais da lei de Moisés e que assim começaram a afastar-se do Senhor, do Evangelho da graça. O principal propósito de Paulo ao escrever essa epístola aos Gálatas incluía defender-se contra as acusações de falsos mestres que se opunha a ele, ensinar que todas as pessoas, seja judeus ou cristãos, são salvas pela expiação de Jesus Cristo, em vez de confiar nas obras da lei de Moisés. Ou seja, o apóstolo Paulo estava pregando para um grupo de judeus convertido ao cristianismo que queria voltar às práticas das leis de Moisés, aos rituais, a guarda do sábado, a sacrifício de animais, E o apóstolo Paulo aqui está escrevendo essa epístola aos novos convertidos em Cristo Jesus. Eu aqui estou pregando para os senhores líderes.
Eu deveria estar aqui pregando para quem não é evangélico ainda, para quem não aceitou Jesus ainda, para quem não nasceu de novo ainda, né? Mas, infelizmente, tem que pregar para os senhores que mentem em nome da Bíblia. Quando vocês pregam Malaquias 3:10, na graça, na nova aliança, os senhores se tornam hereges. Os senhores se tornam hereges. São espíritos enganadores, pregando o judaísmo no cristianismo. São espíritos enganadores, pregando Moisés em vez de Jesus. Pregando o Velho Testamento em vez de pregar o Novo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 8, prova que o evangelho que os pregadores de dízimo estão pregando não é o mesmo evangelho que Paulo pregou. E Paulo está dizendo aqui, Gálatas 1:8, diz assim: mas, escute bem, meu amado, escute bem, você que prega dízimo, prega salvação em cima de dízimo, né? Que diz que quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, o demônio vai atingir as finanças de quem não é dizimista, e faz aquela lavagem cerebral, pregando esse evangelho do terrorismo psicológico, essa mentira gospel, esse fake news. E o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E esse evangelho que os senhores estão pregando aí, 99% dos líderes religiosos estão pregando, não é, e nunca foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Louvado seja Deus. E Gálatas capítulo 1, versículo 8, prova que o evangelho que os pregadores de dízimo estão pregando não é o mesmo evangelho que Paulo pregou. Você tem pregado o evangelho que Paulo pregou, meu irmão? Você tem pregado o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, senhores pregadores de Malaquias 3:8-10? Ou vocês estão pregando o dogma da igreja? Ou vocês estão pregando Maria vai com as outras? Ou vocês estão pregando o dízimo porque todos os líderes pregam dízimo, mas vocês querem pregar também, passa por cima da Bíblia. O que vale para os senhores é os argumentos dos líderes ou o que a Bíblia diz. Os senhores trocam o que diz a Bíblia pelo que diz os líderes. Mas será que Deus vai deixar isso barato no dia de prestação de conta? Porque eu, Josias Dias e os senhores pregadores de Malaquias 3:10, pregadores de dízimo, iremos prestar conta diante de Deus dessas pregações. Muitos estão pregando, visando, e não as almas, não por amor às almas, mas por amor que as almas têm no bolso. Os senhores estão pregando a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doutrina que o apóstolo Paulo pregou, estão pregando o dogma, essas heresias que muitas igrejas estão pregando aí do dízimo em dinheiro. Os senhores estão pregando outro evangelho, que não é o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Quando os senhores pregam dízimo, os senhores estão pregando outro evangelho. E a Bíblia diz que aquele que prega outro evangelho, que seja anátema. É Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo não pregou dízimo, senhores dizimistas. Senhores pastores, apóstolo, bispo, evangelista, missionário, o apóstolo Paulo não pregou dízimo. Não, senhor e não, senhora. O apóstolo Paulo não pregou esse fake news que os senhores pregam, essa mentira gospel, esse evangelho mentiroso, de segundas intenções, com interesses em bens materiais. O apóstolo Paulo não pregou o evangelho terreno. O apóstolo Paulo pregou o evangelho celestial. O apóstolo Paulo pregou a oferta voluntária. Não Malaquias 3:8-10, porque a igreja nem existia ainda.
no tempo de Malaquias, capítulo 3:10, não, Malaquias 3:10 não é para nós, cristão, novo, da nova aliança. Paulo não pregou dízimo. Paulo não disse que se você não der o dízimo, vai para o inferno. Paulo não pregou essa mentira que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, você vai gastar na farmácia, você é amaldiçoado. Paulo não pregou essa babaquice, essa mentira de demônios. Isso é espírito enganadores falando na boca de vocês. Senhores gananciosos, porque quem fala pelo Espírito Santo de Deus não vai de conta às Escrituras Sagradas. Quem fala pelo Espírito Santo de Deus não vai de conta à obra do Espírito Santo. Os senhores, quando pregam dízimo, estão impedindo das almas serem arrebatadas, porque estão pregando um evangelho anátema. Jesus não morreu na cruz para eu e você pregar dízimo. Não, Senhor. Jesus morreu na cruz para que eu e você possamos nascer de novo, o aceitar como único Senhor e Salvador. Paulo não pregou que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, é ladrão. Paulo não pregou Malaquias 3:10. Não, senhor e não, senhora. Paulo não ensinou que não der o dízimo, os demônios, cortador, migrador, o devorador, vai atingir as finanças de quem não é dizimista. Esse evangelho que os senhores pregam, até mesmo os cultos de domingo, em vez de pregar para o povo se arrepender e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, os senhores muitas das vezes pregam visando ganhar dizimistas e não ovelha para a casa do Senhor. Paulo não pregou o dízimo, ele não pregou 10% do ganho. E por que é que esses falsos líderes estão pregando em pleno século 21 esta heresia do dízimo, pregando o evangelho que Paulo não pregou? Que evangelho é esse que os senhores estão pregando? Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que vós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Esse evangelho que os senhores pregam na graça é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Paulo não pregou dízimo, Paulo pregou oferta voluntária. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, que se trata de oferta voluntária, não é dízimo. 2 Coríntios 9, 7 não é dízimo, é oferta voluntária. Você tem que contribuir voluntariamente, com amor, não por necessidade, mas por amor. Louvado seja Deus, porque Paulo não pregou dízimo, Paulo pregou oferta voluntária. Paulo não pregou Malaquias 3:10, Paulo pregou 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Porque Deus não quer nada de mim e nem de você que seja por obrigação, irmão. Deus quer a tua oferta voluntária. Deus quer que você dê mais do que o dízimo, mais do que 10% ou menos, mas que seja com alegria, voluntariamente, sem pressão psicológica, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Engrandecido seja Deus na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Paulo não pediu dízimo, irmão. Paulo não era dizimista. O apóstolo Pedro não era dizimista. Tiago não era dizimista. João também não.
Mateus, Marcos não era dizimista, nem pediu dízimo a ninguém, irmão. Nenhum dos apóstolos era dizimista. Eles eram ofertantes. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo pregou a doutrina de Cristo. Ele não pregou o beabá dos falsos ungidos. Paulo não pregou esse beabá. Essas heresias que os senhores pregam hoje em plena era do conhecimento. E ainda tem gente que gosta de ser enganada, enrolada. Ainda tem gente que acha que vai para o céu porque é dizimista. Não. A obra da lei não salva ninguém, meu amado. Dízimo é da lei, não é da graça. Louvado seja Deus. Se você pensa que sendo dizimista você vai para o céu, você está enganado. Porque você está indo de contra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Em Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo diz: porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quando você prega o dízimo, quando você mente dizendo que não dá o dízimo é ladrão, você está anunciando todo o conselho de Deus? Quando você diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno, você está anunciando todo o conselho de Deus? Todo o conselho que o apóstolo Paulo anunciou em Atos 20, 27. Vocês, pregadores de Malaquias 3, 8, 10. Pregadores do dízimo. Pregadores do 10% do ganho. Foi esse o evangelho que Paulo pregou? Foi esse o evangelho que Paulo pregou? O evangelho que Paulo pregou qual foi? Foi Malaquias 3, 8, 10? Paulo pregou dízimo ou ofertas voluntárias? Me responda, por favor. Bota aí no rodapé desse vídeo. O tempo está acabando, irmão. Que pena. Se você quer ajudar essa obra, tá aí o Pix aí no canal. Manda aí a tua oferta, qualquer valor serve. Não estou aqui por dinheiro não, irmão, mas estou necessitando da sua ajuda. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser, também amém, irmão. Toda honra e toda glória seja para Deus, né? Louvado seja Deus. Então, vocês, pregadores de Malaquias 3:10, pregadores do dízimo, foi esse o evangelho que Paulo pregou, que o apóstolo Pedro, Mateus, Lucas pregaram? Foi esse o evangelho que Jesus pregou, morreu na cruz para você estar pregando hoje? Paulo pregou graça ou lei? Paulo pregou Malaquias ou 2 Coríntios 9:7? Dízimo ou oferta? Louvado seja Deus. Paulo pregou Malaquias? Paulo pregou dízimo? Paulo pregou Jesus ou Moisés? Lei ou graça? Que evangelho é esse que os senhores estão pregando, meus queridos? Senhores líderes, esses dízimos que os senhores estão pregando, é anátema no evangelho da graça. O dízimo não é mais válido depois da cruz. O dízimo não é para nós cristãos, povo da graça, da nova aliança, do novo pacto, povo nascido de novo. O dízimo não é para nós. Malaquias não foi escrito para nós, não foi escrito para mim, para você. Louvado e agradecido seja Deus. Dízimo é obra da lei, não da graça. Quando você se torna um dizimista, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada. Então, meus queridos, meus amados, eu fico até envergonhado em ver os senhores com anéis no dedo de doutorado em teologia, em bacharel, em não sei o quê. Eu fico até envergonhado em ver os senhores, homens estudados, que ficam aí na rede sociais, nos canais de televisão, mentindo
E o Senhor só prega, venha a nós, vosso reino nada, só prega Malaquias, Velho Testamento, Moisés, judaísmo, dízimo é judaísmo, dízimo é judaísmo, é judaísmo. Esse dízimo que os senhores pregam é do judaísmo. E mesmo, se o dízimo fosse para os dias de hoje, não seria dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro. Na Bíblia ninguém nunca dizimou dinheiro. O dízimo era criação, plantação, era mantimento. O dízimo era comida. E o dízimo se comprava com dinheiro. Louvado e agradecido seja Deus. Quando eu começo a falar assim, irmão, eu começo a querer tossir. Mas não é por muito falar que eu vou lhe convencer. Agora, depois que você ouviu essa mensagem, ainda quer se tornar um dizimista, é problema seu. É problema seu. Mas seja um ofertante. Oferte na obra do Senhor. Mas dê uma oferta com amor. Mas não fique botando na sua cabeça que você tem que ser um dizimista fiel, que você tem que dar o dízimo, 10% do seu ganho. Isso é mentira, gospel, de falsos ungidos, de espíritos enganadores que estão em cima dos púlpitos mentindo. Em nome de Malaquias 3,10. Você não é ladrão porque você não dá 10% do seu ganho. Você não vai para o inferno porque você não dá o seu dízimo. E quem prega essas mentiras para você irão prestar conta no dia do julgamento final. No dia da prestação de conta, Deus não vai deixar barato. É por isso, meus queridos, meus amados, que para eu estar aqui nessa plataforma aqui pregando para vocês, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Porque eu aqui não posso pregar o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, coisa da minha cabeça, não. Aqui eu tenho que pregar a palavra de Deus sem aumentar, sem diminuir, sem distorcer a palavra de Deus. Temos que respeitar a palavra de Deus, porque só ela nos garante vida eterna. Louvado e agradecido seja Deus. Agora, se os senhores não respeitam nem a palavra de Deus, vão respeitar o que mesmo? Pare de estar pregando o dízimo. Crie vergonha na sua cara. Não minta em nome de Deus. Porque Jesus está voltando. Breve ele vem. Os sinais estão aí. A natureza está clamando que Jesus está voltando. E os senhores em cima dos púlpitos pregando um evangelho que não foi o evangelho que Jesus, os apóstolos, pregaram. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que eu estou tendo agora. Eu louvo a Deus porque muitos gostariam de estar aqui no meu lugar pregando essas verdades, mas tem medo de ser perseguido, de ser expulso das congregações. Mas eu estou aqui porque é o meu chamado. Deus me chamou para combater contra essa heresia do dízimo pregada no cristianismo. Dízimo é judaísmo. Dízimo é judaísmo. Malaquias 3,10 é judaísmo, não é cristianismo. É Moisés, não é Jesus. Os senhores não podem tomar de duas fontes. Não é por muito falar que eu vou lhe convencer, porque quem vai lhe convencer é o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Que Deus vos abençoe e abra o seu entendimento, irmão. Ande com 2 sacos de lado, irmão. Um furado e outro sem ser furado. As coisas boas você bota no saco que não é furado. Agora, quando você ouvir essas pregações de que você não der o dízimo, é ladrão, vai para o inferno, tá roubando a Deus, bota no saco que é furado, irmão. Não coma tudo que você escuta, amém? Porque até mesmo tudo que eu lhe ensinar, este ensinamento que eu estou lhe dando agora, com a ajuda do Espírito Santo, você tem que examinar nas escrituras para ver se realmente o que eu falei para você através desse vídeo tem base bíblica, é Bíblia. Porque se não for, você fica com a Bíblia, irmão, me perdoe, fica com a Bíblia. Mas eu te garanto que eu falei para você tudo biblicamente. O tempo passou, irmão.
Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou comprar um aparelho muito bom para poder gravar tranquilamente. Me ajude em oração, me ajude nesse ministério para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. A honra e a glória é para Ele. E Deus não dá sua glória a ninguém, irmão. Porque somente Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Fique na paz, fique na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir. E abraço a todos vocês, inscritos no canal Josias Dias. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus.